Pai querido, como são preciosas as tuas palavras, quão vivas são as tuas palavras. Senhor Deus, eu quero pedir ao Senhor, como repetidamente o faço aos domingos, diante do teu povo, diante dos teus filhos. A sua palavra está aberta e que abertos estejam os nossos corações, para que haja ensino, edificação, cura para a alma, para que haja esperança, para que haja repreensão, para que haja santificação, para que haja transformação, e que tudo o que houver como fruto da tua palavra, abraçada pelos nossos corações, tudo seja para glorificar o nome do Senhor, aquele que é o autor da vida. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, sabe, especialmente se você tem anos contados de caminhada cristã, se você, e assim eu espero que seja, um leitor frequente da Bíblia, você já teve a experiência de ler alguma passagem bíblica que você lê uma vez, duas, três, repetidas vezes, mas de repente, uma situação ou um momento que você vive, abre os seus olhos, e de repente você está lendo aquele texto e diz, eureka, você manda um eureka bíblico, sabe? Achei. Eu já li esse texto tantas vezes e nunca havia me dado conta de quão significativo. Eu acho que talvez determinadas situações da nossa vida regulam o nosso olhar, sintonizam os nossos ouvidos para determinadas palavras, para determinadas verdades expostas nas Escrituras, e aquele texto passa a fazer um sentido diferente, passa a se encaixar perfeitamente nas nossas vidas. E a sensação que a gente tem nesse eureka bíblico é que aquele texto foi escrito para você. Carta do apóstolo Paulo ao Adriano. Um desses textos, na minha vida, foi exatamente o capítulo 3 de Eclesiastes. E o contexto que ele assumiu para mim um novo significado, na verdade, que eu aprendi de uma forma mais acurada as palavras do pregador aqui no capítulo 3 de Eclesiastes, foi num momento das nossas vidas em 2010, já disse, aqueles que nos conhecem sabem, em 2010 nós fomos para o Canadá, ali eu fui fazer um curso, eu fui estudar e nós moramos 3 anos e meio naquele país. E nós vivemos em um país que, olha que coisa curiosa, né? O que me ajudou a perceber algumas verdades desse texto, para começar, foi o simples fato de que nós vivíamos num país com estações muito bem definidas. Se eu perguntar para muitos aqui qual é a estação do ano que nós estamos, é possível que muitos nem saibam, não é verdade? Lá no Canadá nós conhecemos uma moça pernambucana e ela disse, não, lá no Recife tem estações do ano bem definidas, calor, quentura, mormaço. Esse é o país tropical que a gente vive, né?
Agora, lá no Canadá não. Nós tínhamos e nós vivíamos, era visível, era perceptível aos olhos as estações do ano de uma forma bem definida. O inverno, a primavera, o verão, o outono, em um ciclo que ano a ano se repetia. E imediatamente ao viver inserido nessas estações do ano de forma tão definida, essas estações nos convidavam a adaptações. Os invernos, por exemplo, muito rigorosos, com noites longas e dias curtos, nos deixavam mais reclusos, nos distanciavam mais uns dos outros. O corpo precisava ser protegido das fortes e baixíssimas temperaturas que chegavam a menos 45 graus Celsius. Usar camadas de roupa, a gente vivia um pouco daquilo que o Karate Kid tira casaco, põe casaco, tira casaco. Quem assistiu o filme lembra. O fato é que a nossa vida se adaptava àquela estação. Vinha então a primavera, que era sempre aguardada com muita expectativa. A primavera era uma eloquente exortação à esperança. Porque a vida, o inverno rigoroso e cansativo, a gente esperava ansiosamente a primavera que trazia a vida renascida com muita beleza, com muito vigor. O verão naquele país me ensinou lições preciosas. É um verão curto, bem curtinho. Então as pessoas não perdem tempo. Eu não sei se você viu o dia lindo de sol que Deus nos deu hoje. Esses dias aqui a gente dá de troco para o canadense, né? Isso a gente tem quase todo dia, né? Não, ali o verão é curto, escasso e precisa ser aproveitado. As pessoas saem na grama de casa, na rua, no quintal, estendem uma toalha, pegam um bom livro e colocam os seus corpinhos pouquíssimo bronzeados para tomar um sol. Eles aproveitam. Cada dia desse curto verão. O outono chega e, embora seja lindo, ele anuncia que dias ruins virão. O inverno chegará mais uma vez. Aqui estamos nós diante do texto em que o pregador, assim o autor de Eclesiastes, refere-se a si mesmo. O pregador olha para a vida e passa a definir a vida da perspectiva dos tempos e das alternâncias de tempo ou de estações. As versões inglesas, a maioria delas, traduz essa palavra como season, que é a estação. Na sua reflexão sobre a vida, sobre o seu sentido, porque é isso, o grande propósito do livro de Eclesiastes é convidar a mim e a você a refletirmos acerca do significado da vida nesse mundo debaixo do sol, onde há tantas coisas dolorosas, e a gente entender qual é o sentido de tudo isso aqui que nos cerca. O pregador, então, nos convida a refletirmos acerca da vida e a descreve de uma forma muito lúdica, muito viva e muito interessante. Aqui o pregador usa 14 pares de opostos para descrever o que é a vida. Nascer, morrer, plantar, colher,
derrubar, edificar, chorar, rir, prantear, saltar de alegria, abraçar, afastar-se de abraçar, e por aí vai. Assim é a vida descrita. Altos, baixos, momentos bons, momentos ruins. No ano de 2011, depois de um ano vivendo no Canadá, nós fomos surpreendidos pela notícia de que a minha sogra havia tido um derrame bem sério. Nós, que já tínhamos passagens compradas para passarmos o verão de lá, virmos para o Brasil e revermos a família, nós tínhamos a expectativa de tempos de saltar de alegria. Nós nos preparamos para um tempo de risos. Mas o autor da vida nos convidou para um tempo de pranto. Pouco tempo depois que nós chegamos aqui, a minha sogra faleceu aos 54 anos de vida. E então eu olhei para esse texto de um outro jeito. Quinta-feira passada, perto das 8 horas da manhã, nós já esperávamos e nós já sabíamos. O meu irmão me ligou, dizendo que a minha mãe havia falecido. Eis-me aqui de novo diante do pregador. Nascer, morrer, rir, chorar, abraçar, afastar-se de abraçar. Rasgar, sabe qual é a referência? A referência hebraica ao hábito de rasgar as vestes em dor e lamento, coser, costurar, refazer a vida, bater o pó dos pés. O texto de Eclesiastes nos ensina lições preciosas e eu, irmãos, quero compartilhá-las com vocês. Essas lições que de tempos em tempos o Senhor me convida a mergulhar nelas. E a primeira grande lição nesse texto, para mim, diz respeito à inevitabilidade das estações. O que eu quero dizer para você é que, por mais que queiramos, haverá na vida estações das quais nós não poderemos fugir. Gostando ou não, nós seremos convidados a adentrarmos um novo momento na vida, a participarmos de uma nova estação. Vem o pregador e nos lembra que estas estações são inevitáveis. Gostemos ou não, a vida encontrará a alternância entre dias ensolarados e dias chuvosos, dias bons e dias maus, tempo de nascer e morrer. Sabe o que é curioso? Talvez você já tenha notado que todos nós temos a tendência humana de desejarmos estacionar a vida em uma certa estação. E, obviamente, nós desejamos aquelas que mais nós gostamos, não é? Quando a gente é bem novinho, o tempo bom é sempre aquele tempo que virá. Eu me lembro que eu, adolescente, sonhava com o dia mais memorável da minha vida, tirar a carteira de motorista.
Eu sonhava no dia que pudesse sair de casa e voltar sem ter hora marcada, que eu pudesse comprar sem ter que pedir para minha mãe, que eu pudesse chegar em casa e não ter que lavar a louça. Nesse caso, nada mudou, tá, irmãos? Tudo continua como antes. Depois o tempo passa e a gente fica jovem adulto. Aí as nossas ambições mudam. A gente quer casa própria, a gente quer casar, a gente quer ter filhos, a gente quer ter uma vida financeira estabelecida. Mas, de novo, o tempo bom é sempre aquele tempo que virá. A gente está sempre olhando para frente, esperando por um tempo que ainda não chegou. E aí, de repente, a vida passa, e aí chega um tempo que a gente começa a olhar para trás. E aí o tempo bom é aquele que passou. É aquele quando eu era adolescente e não tinha que pagar IPVA. É aquele quando eu tinha vigor. É aquele que eu chegava em casa à noite depois do culto e comia uma enorme pratada e dormia como um bebê a noite inteira. Faz isso hoje para você ver. Quando eu podia comer sem me preocupar com taxa glicêmica. Quando eu podia me exercitar e eu nem sabia que existia um nervo ciático. No fim das contas, tem muita gente que nunca está feliz e está satisfeita com a estação da vida que está vivendo. Porque o tempo bom é aquele que virá ou aquele que já passou. Sabe o que isso me faz lembrar? Talvez você não se lembre do nome desse autor, J.M. Barrie, mas ele foi o autor de um personagem que certamente você conhece porque a Disney também ajudou. O nome dele é Peter Pan. Ele tinha amigos, os garotos perdidos, e o Peter Pan morava numa ilha chamada Terra do Nunca, onde as crianças fazem duas coisas que todo mundo deseja: voar e não envelhecer. Você já não sonhou voando? A Terra do Nunca, para você chegar lá, você precisava seguir a segunda estrela à direita, até o amanhecer. Esse era o caminho para chegar na Terra do Nunca. Mas a Terra do Nunca tinha duas figuras amedrontadoras. Uma delas era um terrível capitão. E ele é amedrontador, ele é adulto. Mas tem um outro elemento amedrontador na Terra do Nunca. Um crocodilo. Que anuncia a sua chegada. Tic-toc, tic-toc, tic-toc. O crocodilo com seu relógio insiste em dizer para a gente que o tempo passa. Tic-toc, tempo de nascer. Tic-toc, tempo de morrer. Tic-toc, tempos bons. Tic-toc, tempos maus. Nunca eu vou me esquecer da forma como um psicanalista chamado Eduard Nozick, ele descreveu e falou sobre a vida. E ele deu uma entrevista dizendo algo muito curioso. Ele contestava uma geração que se recusa a aceitar a vida como ela é. E presta atenção, eu não estou falando aqui de apatia, negligência, não, de fraqueza, não. Eu estou dizendo de um povo e de uma gente que só aceita a vida se ela acontecer do jeito que eu desejar. No capítulo 3 é ditado, só com tempos bons.
E ele disse assim, olha, você já parou para olhar o desenho da vida no eletrocardiograma? Quem já fez se lembra que são linhas que vão de alto a baixo. Assim é o desenho da vida em um eletrocardiograma. Faz parte da vida os momentos altos e os momentos baixos, enquanto ele completou dizendo, e a linha reta representa a morte. Tempos diversos, inevitáveis, pelos quais eu e você precisamos saber que nós um dia, queiramos ou não, vamos passar por eles. Há uma segunda lição preciosa, e eu já falei sobre a inevitabilidade das estações. A segunda lição preciosa que eu quero partilhar com você diz respeito à imprevisibilidade das estações. Se por um lado, o tempo e as estações da vida são inevitáveis, por outro, eles são imprevisíveis. Irmãos, há muita coisa na vida que pode ser, de certa forma, prevista. Há muita coisa na vida que, de alguma forma, parece, de alguma forma, e até um certo ponto, obedece um padrão àquilo que é próprio da infância. É possível mais ou menos prever quando chegará a puberdade. É possível prever e se planejar para as limitações que a velhice nos trará. Portanto, há aspectos das estações da vida que, de alguma forma, até certo ponto, são mensuráveis. Mas há muita coisa na vida, muita coisa que a gente não é capaz de manejar, de controlar, que vai além e independe da nossa boa vontade, do nosso bem-querer. Há muita coisa na vida que foge ao nosso planejamento. Se você olhar o versículo 11, o pregador reafirma o que nós estamos dizendo aqui. Olha o que ele diz no verso 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também impôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. O que o pregador está dizendo é que ainda que eu e você tenhamos sido criados à imagem e semelhança de Deus, isso faz de você uma criatura especial dentro de toda a criação de Deus. O Senhor partilhou com você qualidades. Na teologia a gente chama de atributos comunicáveis. Ele repartiu, ele deu a você o privilégio de sentir, de abstrair, de saber o que é a raiva, o amor, de pensar, de dominar as outras criaturas sobre as quais nós somos superiores nessa ordem da criação. Mas ainda que eu e você tenhamos em nós essa eternidade no nosso coração, Calvino chama de sensus divinitatis. Há no ser humano essa consciência de que há algo mais na vida do que essa vida debaixo do sol. Há mais do que esse corpo, matéria. Há mais do que o levantar para trabalhar, para ganhar dinheiro, para pagar as nossas contas. A vida é mais do que isso. Mas ainda assim, ainda que tenhamos em nós essa eternidade, nós somos incapazes de desvendar mistérios do passado e nem de prever o nosso próprio futuro. Não foi Jesus que, exortando contra a ansiedade, disse: qual de vós
por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado. 49 centímetros ao curso da sua vida. Quem é que dá a mim a garantia de que daqui 5 minutos eu estarei vivo? Eu tive avós, mulheres, as minhas avós, não os avós. Homens insistem em morrer antes das mulheres. Os meus avós eu não conheci, as minhas avós conheci ambas. Todas foram longevas, viveram bem, muito. Minha avó Maria viveu 92 anos de idade. Comeu muito torresmo e tinha chagas. Sem chagas, 115 fácil. A minha outra avó, já moreninha como eu, quer dizer, eu moreninho como ela, tipinho índia, lábios finos, cabelos bem escorridinhos, morreu aos 96 anos de idade e até os 80 tomava bronca para descer do pé de manga. Desce daí, vó. Viveu muito, com a mãozinha espichadinha. A minha sogra faleceu aos 54. E a minha mãe, que foi uma das mulheres mais ativas que eu conheci, ela não parava quieta. Há 2 anos atrás, eu estava na igreja, quando recebi uma mensagem do WhatsApp da Dani, eu estava aqui. Minha mãe tinha saído do Anchieta com um exame de imagem, mostrando uma mancha no pulmão. O diagnóstico confirmou: tumor maligno, um câncer não agressivo, mas já era metástase. Nós tínhamos a plena convicção de que ela viveria muitos anos a despeito do câncer. O primeiro ano de tratamento só confirmou as nossas expectativas. Vai viver bastante, mãe. Fica tranquila. O segundo ano, as limitações do câncer, somadas a uma pandemia que acabou de alguma forma distanciando-a dos filhos, a jogou em momentos de depressão, tristeza profunda. E depois, sem que nós esperássemos, um medicamento de ponta, caríssimo, que a gente conseguiu judicialmente que o convênio pagasse, cada pílula R$1.000. Uma caixa, 40 mil. Excelente medicamento. Mas esse medicamento tinha um efeito colateral que possivelmente poderia atacar uma porcentagem muito pequena. Meu irmão é médico, disse: imagina você um avião com 30, 40 pessoas, 40 paraquedas, um vai falhar. Esse foi o da minha mãe. O medicamento atacou a medula dela. Ela foi para o hospital. 7 semanas de internação, dia a dia. Com o passar do tempo, a expectativa da cura foi cedendo lugar ao temor da morte. O tempo de bonança cedeu a vez para o tempo da adversidade. O tempo de paz deu lugar para o tempo da angústia. O tempo de nascer encontrou o tempo de morrer. E o tempo de rir pediu licença e convidou o tempo de prantear para estar perto de nós.
As estações da vida são imprevisíveis. O coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Você lembra daquela música do Toquinho, linda, chamada Aquarela? Ele diz assim: e o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda as nossas vidas e depois convida a rir ou chorar. Nessa estrada, não nos cabe conhecer ou ver o que virá. O fim dela, ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Quantas são as situações da vida que alguém bate a nossa porta e nós abrimos esperando algo e o que recebemos é algo totalmente diferente. Isso me leva ao meu terceiro ponto. Faça bom uso das estações. Irmãos queridos, eu acabei de falar de dois grandes grupos de pessoas muito comuns entre nós. Aqueles para os quais, aliás, coincidentemente para ambos os grupos, o tempo presente nunca é um tempo satisfatório. Aquele grupo que se assemelha mais àquelas pessoas ansiosas, elas estão tão preocupadas com o amanhã que elas são incapazes de viverem e desfrutarem as bênçãos do hoje. As incertezas do amanhã são tão fortes na sua alma e no seu coração que a vida presente nos é roubada. Sabe o que Charles Spurgeon diz a respeito? Olha que coisa maravilhosa. Ele diz assim: a ansiedade não livra o amanhã das suas tristezas, apenas esvazia o hoje das suas forças. Há aqueles também para quem o passado e o tempo que já foi é sempre o tempo que será bom. Aliás, eu amo conversar com aquelas pessoas que me contam as histórias de um tempo que já foi. Isso faz parte da nossa alma. Tem um filme, Uma Noite em Paris. O cara era um escritor, desejava o tempo melhor para viver, era Paris, da década tal, mas nunca o tempo de hoje. O fato é que, às vezes, a gente peca por estar tão preso de alguma forma a um tempo que ainda não existe, ou um tempo que já passou, que a gente ignora as bênçãos divinas e a gente se recusa a viver esse tempo, esse agora, que Deus nos chamou para viver. Eu li uma ilustração muito bacana, que contava a história de um cara que queria servir a Deus e buscou um mosteiro. Ele queria seguir a vida monástica. E então ele procurou um mosteiro, que ele foi orientado que naquele mosteiro ele viveria 3 anos de adaptação antes de ser aceito como um monge daquele mosteiro. E um desafio ele teria nesses 3 primeiros anos. A cada ano, no ano, ele tinha o direito de falar 2 palavras. Então ele adentrou, e ao fim do primeiro ano, o abade, o líder daquele mosteiro, chamou ele, disse: senta aí na minha frente, agora você pode usar as suas 2 palavras. E aí, o que você me diz desse primeiro ano? Ele disse: cama dura. Passou o segundo ano, e a história se repetiu. Senta à frente do abade, me diz como é que foi a sua experiência nesse segundo ano. Você tem 2 palavras para dizer. Ele disse: comida ruim. Terceiro ano se passou.
E o abade, então, ao fim do ano, chama-o para a sua entrevista. Queria determinar se ele se tornaria um monge naquele mosteiro e pergunta para ele como foi a sua experiência, e a resposta foi: eu desisto. Eu tenho a impressão de que a vida traz tanta coisa para a gente, mas na única oportunidade que a gente tem diante dela, a gente descama dura. O pregador entendeu que, a despeito do fato dele não desvendar o futuro, não dominar as alternâncias de tempo, ele entendeu que nas suas incertezas ele precisava desfrutar das bênçãos presentes de Deus. Olha o que diz o versículo 12 em diante, olha comigo, olha na sua Bíblia. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber, desfrutar o bem do seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Lembra do Salmo 118? Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos nele, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Isso me faz lembrar um ditado rabínico que dizia: um dia prestaremos contas diante de Deus por nos termos recusado a desfrutar todas as coisas que Ele criou para o nosso deleite. Diante da casa do luto, ou na presença dela, eu glorifiquei a Deus pelo tempo que eu tive com a minha mãe. A despeito da dor, você desfrutar do momento presente é tão satisfatório e glorioso. E, a despeito da enorme saudade, eu louvo a Deus pelos muitos beijos e cheiros e abraços que eu ganhei da minha mãe. Foram bons, foram cheirosos. Faça um bom uso das estações da vida, porque o próprio pregador vai te alertar que haverá dias nos quais você não terá muito prazer. E eu quero encerrar falando acerca e afirmando para você que as estações da vida estão nas mãos do Senhor da vida e das suas estações. O pregador começa o capítulo 3 dizendo: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Nas diferentes estações da vida, sobretudo naquelas que são difíceis, turbulentas, nosso coração fica fragilizado e o desespero tende a bater a porta do coração, porque a sensação que a gente tem é que lá no fundo tem uma voz sussurrando e às vezes berrando, dizendo para mim que tem alguma coisa errada, não está certo, não se encaixa, não devia ser assim. Quando a gente olha para a vida, a gente não consegue entender e aceitar a fome de um mendigo,
uma criança que foi abusada, a violência contra um vulnerável, a morte de quem nós amamos. A gente olha para essas situações e diz, não pode ser. Alguma coisa está errada. E a Bíblia diz que sim, tem uma coisa errada nesse mundo. E esse erro começou lá no Éden. E esse mundo foi maculado e manchado pelo pecado. E a sua mais tenebrosa herança é a morte. Mas ainda assim, o pregador afirma que tudo tem o seu tempo determinado e tempo para todo o propósito. O fato desse mundo que eu e você vivemos trazer para nós e nos levar à experiência de situações tão ruins, tão terríveis, tão dolorosas, não é fato excludente ou não retira de Deus uma grande verdade. Sim, o mundo foi afetado pelo pecado, mas sim, Deus ainda é dono desse mundo. E Ele ainda governa esse mundo. E esse hiato, e esse lapso de tempo que a gente vive no mundo quebrado, tem os dias contados. E é por isso que o pregador tem a ousadia de dizer no versículo 11 que tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Formoso! Como é que pode ser formoso? Não me parece formoso um corpo morto e sem vida. De fato, não é formoso quando eu olho para um pedaço, quando eu olho para uma parte, mas passa a ser formoso quando eu entendo o todo, quando eu entendo que esse mundo de pranto e dor ainda é governado pelo Senhor da vida e das suas estações. Passa a ser formoso quando eu olho para a história como um todo e eu percebo que, a despeito da morte, Deus oferece para nós a esperança da glória eterna. Que Jesus Cristo mata a morte com a sua própria vida, com a sua própria morte. O seu sangue precioso inverte o cenário. E aquilo que poderia ser o aspecto mais doído da vida da gente passa a ser uma dor que encontra um consolo. Formosos, sim, foram os anos que Deus deu à minha mãe. Formosa, sim, foi a existência de 71 anos e 10 dias. De muitos privilégios e bênçãos. Mas mais formoso do que tudo é o fato de que a morte não deu a última palavra sobre a vida dela. Isso é formoso. E mais formoso de tudo é um dia
que nós nos encontraremos, onde todas as lágrimas serão enxutas de todos os olhos, todas as dores encontrarão o consolo pleno e absoluto. Nós conheceremos novos céus e nova terra, porque Ele é o Senhor da vida e das suas estações. Ele diz o dia que começa e Ele diz o dia que termina. Ele diz o dia de chorar e o dia de rir. E nada foge ao seu controle. Pense, portanto, nas estações da vida. Pense, portanto, nos tempos diversos que estas estações nos convidam para viver. Confie e descanse no Autor da vida e das suas estações. Aquele que permite as noites mais escuras da alma, mas aquele que faz que a alegria venha ao amanhecer também. Vamos orar? Pai querido, obrigado por tua santa palavra. Obrigado por tua forte mão. Obrigado porque tens o domínio e o controle sobre as nossas vidas e as suas estações. Se o tempo é de rir, que a gente aproveite com a mais gostosa gargalhada. Se o tempo é de chorar, que a gente chore intensamente e encontre o consolo do Espírito Santo. E que em qualquer tempo a nossa vida seja vivida da única forma que devemos viver, para a glória do teu nome. Abençoa os teus filhos e a tua igreja. Abençoa cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.